26 de março, quinta-feira de 2026. Deixa eu orar por você. Mas antes vamos trazer uma reflexão, vamos meditar na palavra que fica em Ezequiel, capítulo 28, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Aqui a palavra do Senhor diz claramente, e trazendo entendimento, e trago também para você esse entendimento da palavra, que Satanás era anjo de luz, Ele era luz, foi criado por Deus. Porém, ele desejou sentar no trono de Deus. Ele desejou estar no lugar de Deus. Satanás, ele foi expulso do céu, porque ele queria ser Deus. Ele queria ser maior até que Deus. Só que Satanás, quando foi lançado à terra, Deus criou a humanidade. Deus criou o homem e a mulher, e que se multiplicou. E Satanás, estando ainda, enganou Eva, todos sabem, e enganou também Adão, a sua mulher. E aí a geração, o projeto de Deus continuou, porque a vontade de Deus é que se multiplicasse a humanidade. Porém, o pecado entrou através da desobediência da Eva, da mulher, Eva. Mas mesmo assim o projeto de Deus se iniciou. E muitas gerações se passaram, muitas pessoas foram formando famílias, muitas coisas ruins aconteceu, homicídio, inveja entrou, Essas foram portas por causa do pecado, portas para Satanás entrar. Então, quando Satanás foi expulso do céu, ele foi lançado na terra, como eu falei do projeto de Deus, a multiplicação do humano na terra. Deus estabeleceu na terra reis, príncipes, líderes, pastores, lideranças, presidente de ministério da igreja dele, foi plantada na terra. Por que foi plantada? Porque o homem se desviou do propósito de Deus. Deus fez um homem para obedecer o plano, projeto, propósito de Deus. Mas o homem desobedeceu e abriu um grande portal para Satanás, que estava no céu, entrar. Vamos lá. A casa do Senhor, casa de oração, foi criada por Deus para a casa de tratamento, de conhecimento da verdade. Veio Jesus, pagou o preço, morreu por nós para nos resgatar. E aí o que é que acontece? Deus estabeleceu reis, príncipes, líderes para governar, equipes para administrar, através do Espírito do Senhor Deus. Porém, Satanás entrou pela porta, Que porta é essa? Do pecado. E começou a querer ser maior que Deus. Eu, por exemplo, meu irmão, Deus me levantou, me tirou do charco de lodo para ser um líder, no ministério dele. E eu tenho visto esse tempo que eu tenho como liderança, que Deus tem dado oportunidade a pastores, a pastores, a serem liderados, mas porém também liderar pessoas, E Satanás tem plantado sentimento de muitas pessoas que a gente tem dado oportunidade. Satanás planta o sentimento ali para se revoltar contra a liderança, se revoltar contra aquele que está no topo, abaixo do Senhor, que somos nós, líderes, presidentes, para ir contra tudo que o líder é ordenado por Deus para fazer. E aí o que é que acontece? Satanás entrando para ser maior que Deus, para sentar no trono. Pessoas essas que até falam, mas se eu quiser, eu posso também abrir uma congregação, ser presidente. Sim, sem Deus mandar. Porque para abrir uma congregação tem que ser chamado, meu irmão, minha irmã. Para abrir uma congregação não é assim não. Pessoas
que elas estão ali, mas é para derrubar o ministério. Não é para trazer uma soma, não é, mas sim para dividir. E a gente vê pelas situações. Eu mesmo, como líder, vi várias pessoas que eu dei oportunidade e se levantaram contra mim, contra a obra de Deus, trazendo divisão. E o que é que acontece? A inveja. A inveja é a pior praga, uma das piores demônios, na verdade, que existe é a inveja. Que a pessoa, o demônio ali usa a pessoa não sei o que acontece, a pessoa não busca, não se enche da presença, então ela deixa vazio para Satanás entrar. Satanás entra, coloca o sentimento de revolta, de julgamento contra o líder maior que Deus levantou. Contra Moisés, lembra que contra Moisés foi assim. Pessoas foram questionaram, por que Moisés isso, Moisés aquilo, pessoas... Então, rebelião. O Satanás, ele cria rebelião dentro da igreja. E aí por isso que a igreja não cresce, por isso que a igreja não se desenvolve. E Satanás ainda usa as pessoas que foram dado o trono para elas administrar, trabalhar na obra de Deus, para ter o acusamento, acusar que é a liderança geral, que é errada, a culpa é da liderança. Ele é acusador, ele acusa, ele faz o erro dele, usa a pessoa ali, aquela pessoa que recebeu a oportunidade, né, para depois acusar. Então eu tenho visto, meus irmãos, Satanás fazendo de tudo para derrubar o meu ministério, derrubar a obra que Deus me deu, né, com mentiras, engano, com pessoas que a gente dá oportunidade. Mas Deus também tem promessa aqui em Ezequiel 28, 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles o roubem. E saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei o meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubem nos seus senhores, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então aqui é uma palavra de promessa, de restauração da casa de Deus, aonde o destruidor foi, levantou pessoas, levou pessoas para destruir, não para construir, juntar, mas separar, dividir. Mas Deus tem promessa para todos aqueles que sofreram no meio do joio, né? No meio daqueles que são atribulados por Satanás, que são filhos do diabo, porque Deus conhece os filhos de Deus, são os filhos da obediência. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra nesse dia de hoje, 26, meu Pai, de março, quinta-feira de 2022. O Senhor nos traz, meu Deus, uma palavra de restauração. E eu creio, Pai, nessa palavra onde se deu Ezequiel 28, meu Pai, 24, onde o Senhor promete restauração para o povo de Israel. E que o Senhor não vai permitir mais, meu Deus, aonde esse demônio do espinho, causador da confusão, da contenda, da discórdia, venha mais habitar no nosso meio, Senhor. Porque o Senhor tem uma promessa de paz para o povo de Israel. Então eu tomo posse, Senhor, dessa promessa de paz e aguardo, Senhor, também com paciência no Senhor, pedindo, Senhor, nos dê fortaleza, nos dê saúde, nos dê mais paciência. Meu Deus, nos cobre com teu poder, com teu espírito nessa jornada. E venha abençoar, Pai, o nosso caminho, a nossa família, aqueles que realmente querem, meu Pai, viver um evangelho de paz, de serem pacificadores, um evangelho de amor, de seres ajudadores uns aos outros, um evangelho de se preocupar, Senhor, uns com os outros, ajudar uns aos outros, Pai. Não um evangelho falso, não um evangelho sem intimidade contigo, Pai, mas um evangelho de libertação. Então, Pai, nos prepara para a nossa salvação e que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Que Deus te dê um bom dia, vigiai e orai para que não entre em tentação. Aqui é o apóstolo Ari Santana da Igreja Mundial Profética em Prol da Vida. E eu libero no reino espiritual como líder ministerial a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.